Olá, eu sou Alan Henrique, bem-vindo ao meu canal e seja bem-vindo também ao Clique 365, onde eu trago uma ideia por dia durante 365 dias consecutivos. Bem, hoje um tema que é muito comum nos Estados Unidos e começou a se popularizar, a ter uma discussão mais aberta no Brasil nos últimos 5 ou 6 anos, que é o homeschooling. É tão comum nos Estados Unidos que a gente até importou o nome deles, mas ele nada mais é do que a escola em casa, estudar em casa, ou sendo lecionadas aulas por um professor particular ou pelos próprios pais ou parentes do aluno. Bem, no Brasil é um pouco mais burocrático, como vou dizer, é um pouco mais burocrático você conseguir fazer isso por conta própria, porque tem uma documentação muito pesada e coisas desse tipo, consome um tempo considerável, precisa de uma força de opinião muito grande para poder fazer isso aqui. Mas vamos lá, eu vou descrever a diferença que existe entre a escola em casa e a escola coletiva, a escola, seja ela ou pública ou privada, porque é o seguinte, para as escolas privadas poderem ter a licença para poder emitir diplomas e poder receber alunos e poder funcionar normalmente, eles precisam obedecer ao mesmo MEC, o Ministério da Educação e Cultura, tá acabando a tinta, o mesmo MEC, e existem normas que de certa forma engessa. E não há tanta diferença, se for ver, há uma diferença de velocidade ou quantidade de conteúdo, mas o tipo do conteúdo em si não tem tanta diferença entre a escola pública e privada, já que ela atende os requisitos do MEC da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Vamos às diferenças então, para você formar a sua própria opinião a partir das diferenças que eu descrevi aqui e para você ter pelo menos um começo de onde pesquisar o que é o homeschooling. Bem, sendo educação em casa ou em escola pública, o tipo é ensino. Existe outro? Sim, mas vamos deixar para o final do vídeo, porque fica mais fácil de entender no final. Qual é o tipo de aula? A aula na escola pública e privada, ela é coletiva. Em casa, ela é individual. A velocidade, ela é mais lenta, justamente por causa dessa característica coletiva. Em casa, ela acaba sendo um pouco mais rápida, em relação se esse mesmo aluno tivesse aqui, considerando um aluno médio, já que a velocidade dos mais lentos vai dar uma segurada no avanço do conteúdo geral. Nada impede que alguém que esteja na escola estude por conta própria e avance no conteúdo. Mas, então, esse daqui do problema de velocidade dá para ser resolvido com estudo em casa, com estudos, o ensino em casa, mesmo que a pessoa frequente a escola pública. A questão social. Tem mais convívio na escola e é um pouco mais recluso em casa. Pessoas que participam que foram ensinadas no homeschooling, assim, eles participam mais de igrejas, de clubes, em associações aonde ele vai encontrar, ter um convívio social com pessoas da mesma faixa etária, seja crianças ou adolescentes, mas não no ambiente escolar. Essa é a maior diferença. E aqui, aonde que suscitou o maior peso da discussão foi a questão ideológica. Não é uma questão aqui a característica que eu vou dizer aqui não é só uma questão de esquerda ou direita. Majoritariamente no Brasil, nós temos a ideologia dominante nas escolas e principalmente no governo, uma dominância mais esquerdista. Então, a pessoa que não tem concordância com a ideologia esquerdista, no caso a ideologia dominante, acha que é melhor ela ensinar individualmente, porque daí ela consegue aplicar a ideologia caseira, seja ela direita ou seja ela alguém que quer fugir desse aspecto de direita e esquerda e tem uma visão de mundo diferente do que é ensinado na escola, seja pública ou privada. Bem, isso aqui não é a solução para o problema ideológico. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, porque a verde parece que já foi. Isso aqui não é a solução para a diferença de ideologia. Mas por que não? Porque é muito simples. Aqui, quando você junta a questão de convívio, a questão de convívio social e a ideologia dominante, é muito complicado você conseguir preparar o seu filho, mesmo que seja para ser um antagonista da ideologia que ele vai receber na escola, diferente da que ele vai receber em casa.
Nada impede, por exemplo, você encher o seu filho de conteúdos aqui, da mesma forma que a escola o encheria de conteúdos como português, matemática e coisas desse tipo. Depois ele cresce, vai para uma faculdade ou, ou vai para a vida social comum e o que ele encontra é a ideologia dominante de novo. Então, a ideologia diferente que você queria aplicar para ele, se ela não for aplicada, não vai fazer diferença nenhuma. As escolas, propriamente dito, não têm uma aula ideológica ou 100% do tempo está falando apenas da ideologia, o que mostra que é uma atitude mais sutil e que se essa atitude não for mais sutil, mas na verdade sutil não é o suficiente, ela não for mais presente aqui, seja qual for a ideia que você queira passar para o seu filho, para o seu neto, sobrinho, etc., não vai fazer tanta diferença porque se você não tiver um foco maior na questão ideológica e ele não estiver preparado para conviver com a ideologia dominante, porque é o que mais vai ter e ponto final. Porém, existe um problema maior ainda, do qual nenhum dos dois resolve. E isso está bem declarado no clique 101, que é nenhuma das duas, está tratando da educação. Não adianta você tirar o seu filho do ensino coletivo, seja público ou privado, e dar ensino individual para ele, sendo que vai ter a mesma falta que a maioria dos alunos, seja público ou privado, vai ter, a falta de educação. Educação não é ser cordial, não é bom dia, boa tarde, boa noite e sorrir para as pessoas. Isso é cordialidade, isso é um aspecto da educação. E a diferença de ensino e educação está no clique 101. Dá uma olhadinha lá e eu recomendo você assistir o clique 100, 101 e 102 em sequência, porque é bacana a estrutura, eles, apesar de não estarem tratando do mesmo assunto específico, mas a estrutura geral, um acompanha o outro, um melhora o que está sendo dito no outro. Futuramente, em um clique próximo, eu vou trazer a diferença do conteúdo. A diferença do conteúdo que existe entre ensino e educação, que é o que mais falta. O que mais falta no Brasil, o grande problema do Brasil, não é apenas uma ideologia dominante e a dificuldade de você poder criar um antagonismo a isso ou um protagonismo a isso. Você ser protagonista da ideologia do seu próprio filho ou seu filho poder escolher ela por conta própria. Ou filhos, compreenderam? Ou você próprio, ou a alta educação de adultos e adolescentes e assim por diante. A questão principal é que em toda essa história, não importa a ideologia, a educação no Brasil abaixou, caiu em níveis... Não tem palavras para descrever, não tem palavras para descrever o nada, o vazio. Nós simplesmente não temos educação no país. Existem alguns institutos aqui e acolá, seja direita ou seja esquerda, seja religiosos ou seja ateísticas, que não consegue atender a demanda que existe pela falta de educação que tem no país como um todo. Ensino tem pra caramba. Ruim ou bom? Tem. Mas educação? Falta até ruim. Então, se o problema que você vê você vê que a solução do problema, o que você quer, é simplesmente afastar a pessoa do convívio com outras crianças, a influência social ou da influência ideológica, pronto, homeschooling resolve esse problema. Mas se você percebe que o seu filho na verdade está com falta de educação, seja a sua visão política, esquerda ou direita ou qualquer outro tipo de visão, você colocar o seu filho na escola, mesmo que você concorde com a ideologia que lá é pregada ou ambientada, ou que você concorde com as pessoas com que o seu filho está convivendo lá, você também não vai ter educação. Ele vai ter apenas ensino. Então, isso aqui é um instrumento, é um conteúdo não para dar uma resposta final, mas para mostrar o que cada um deles vai estar sendo, o que cada um deles na resolução do problema que você está pensando. Então quer dizer que não é, o certo é homeschooling para todo mundo, o certo é todo mundo ficar na escola. Não existe certo e errado nessa questão.
O certo e errado é você saber qual deles se aplica na sua situação. Seja você ensinando seu filho, parente, coisas desse tipo, ou seja você se ensinando, se educando. Bem, eu espero que esse clique não tenha ficado um pouco maçante, eu dei umas engasgadinhas aqui, outra ali, mas espero que ajude na sua pesquisa e na formação da sua opinião sobre qual deles é melhor para você e não para todo mundo. Vamos esquecer, é uma dica grátis aqui sobre a questão de educação. Vamos esquecer esse negócio de querer resolver os problemas do país inteiro e vamos todo mundo prestar atenção em resolver o próprio problema. Isso é egoísmo? Calma, tem um clique sobre egoísmo e altruísmo, sai no forno, rapidinho ele sai e eu espero que você tenha aproveitado esse daqui e aproveite os próximos que virão e aproveite os próximos que já estão aí. Então, se gostou desse clique, curte, comenta, compartilha e até o clique de amanhã.